Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para agradecer esse novo canal que estamos aí há mais um pouquinho de um mês, né? E somos mais de 100 inscritos e eu gostaria de agradecer em especial as famílias que me acompanham, né, nessa trajetória dessas aulas online aí nos nossos vídeos, né? Aos meus amigos da Educação Infantil Prefeito José Nami Feres, né, que estamos sempre trocando figurinhas e trocando experiências, e a todos que se inscreveram e que aproveitam essa oportunidade para enriquecer a nossa prática pedagógica, né? Mas eu estou aqui hoje para convidar vocês para escutar um pouquinho da minha história do magistério, né? Já que eu não fui convidada para o arquivo confidencial lá do Faustão, eu vou contar em 3 capítulos a minha história. Como falta aproximadamente 85, 86 dias para o dia do professor, eu vou finalizar a história no dia do professor, né? Em homenagem a essa classe, né, que eu amo tanto. Então, para contar a minha história do magistério, eu preciso contar um pouquinho primeiro da minha história, né? Para isso eu vou voltar lá nos meus 9 anos, né? Eu sou filha de um pedreiro, o José Benedito, e da doméstica Dona Margarida. E nós morávamos numa cidadezinha chamada Senhora de Oliveira. E nos mudamos para cá, Barbacena, onde meu pai veio construir um prédio, o prédio da Servilar. E aí eu já vou falar uma coisa. Como é história, a gente se emociona de vez em quando. E a tia Flavinha aqui, ó, é só emoção e chora muito. Então eu vou ter que editar várias vezes esse vídeo. Nessa fase aí dos 9 anos, eu não tenho muitos registros, muitas fotos, a gente não tinha muita câmera, né? Para tirar foto, a gente precisava de um fotógrafo e tal. Então, eu não tenho registros de fotos dos meus irmãos. Mas aqui, ó, nós somos 5 na nossa família, meu pai, minha mãe, o meu irmão Rodrigo e a minha irmã Josi. Aqui, ó, é uma foto nossa lá no centro da cidade de Barbacena, com minha priminha, umas amigas, né? Cecília, essa daqui na verdade eu não lembro quem é, só sei que eram irmãs, né? E nós duas, eu e a minha irmã aqui, sempre juntas. Vindo para cá com 9 anos, eu estava na 4ª série, né? Então nós fomos matriculados numa escola pública, Padre Mestre Correia, me lembro como se fosse hoje, né? E nessa escola, as crianças que se destacavam ganhavam uma bolsa para estudar numa escola que tinha ao lado da escola particular que se chamava Colégio Imaculada Conceição. Então, ó, aqui foi a minha formatura, tá? Um registro, né, com o meu cabelo maravilhoso, parece até um menino, mas sou eu mesmo. E eu sempre muito estudiosa, né, não tinha notas vermelhas, ganhei essa bolsa, sabe? E aí foi a minha mãe conversar com as irmãs de caridade que tomavam conta do Colégio Imaculada Conceição, para que eu tivesse uma bolsa integral, né? Porque a gente não tinha, na verdade, condições de pagar as matrículas, pagar as mensalidades, que eram muito caras, além de todo o material que a gente tinha que ter todo gasto. E eu consegui essa bolsa. Então, a partir do 5º ano, né, com a ajuda da minha mãe, o esforço do meu pai, de alguns tios e tias que me ajudaram a comprar material escolar, comprar as apostilas, os livros, né? Alguns livros eu ainda corria atrás para comprar os usados, comprar o lanche, né, da escola, porque naquela época a escola particular não ofertava um lanche, então eu tinha que ter um lanche, né? Economizava para comprar esse lanche. Uma lista enorme de materiais e o uniforme, que era lindo, né? A gente morava no bairro São Pedro, meu pai tinha uma bicicleta e a gente ia, às vezes, a pé mesmo, né, para economizar e ter um dinheiro para comprar um lanche, ou às vezes a gente ia na garupa do meu pai, né? E como a minha irmã também estudava, né,
Ela estudava no Padre Mestre Correia e eu no Colégio Imaculada. Nós revezávamos, né? Uma hora ela andava um pouquinho e uma hora eu andava na garupa e outra hora ela andava na garupa e eu andava a pé. Nessa fase eu era muito tímida, então fui sempre de poucas amigas e poucos amigos. Mas tenho duas em especial, que são a Ana Paula e a Renata. A Renata era filha de sargento e a gente ia muito para casa dela para fazer trabalhos, né? Porque ela tinha um computador e tal, e a mãe dela nos ajudava, nos auxiliava nesses trabalhos escolares, né? E foi na casa dela que eu, né, lá do interior, lá a gente não usava garfo e faca, né? Foi lá que eu aprendi a usar garfo e faca. No começo, nos almoços, eu nem comia carne, de tanta vergonha que eu tinha. Mas aí depois a mãe dela começou a desconfiar e me ensinou. Até hoje eu não aprendi muito bem não, mas dou um jeitinho. Então a gente fazia muitos trabalhos e eu era muito estudiosa. Nunca tive uma nota vermelha, passei raspando na física, na química, a matemática eu amava, mas o português, a leitura, eu não gostava muito. E quem me auxiliava muito nessa fase, lendo os livros, era minha mãe. Inclusive, ela até às vezes fazia os resumos para mim, de todos os livros, e me auxiliava. Então, eu lia um livro da Aventura dos Xistos, né? Ou da coleção Vagalume lá, aqueles inúmeros livros que tinha, fazia o resumo e a minha mãe auxiliava nos outros livros, que eram muitos livros, porque a irmã Eponina, que era de língua portuguesa, era quase um livro por semana, né? E naquela época, obrigatório, nossa, eu não gostava de ler de jeito nenhum. Mas graças ao incentivo da minha mãe, hoje eu gosto de ler e, inclusive, eu até gosto de escrever histórias, né? E nessa fase, a minha mãe também foi essencial, né? Porque depois da oitava série, nós tínhamos o primeiro ano, né? E aí era o momento da gente decidir o que a gente ia fazer, né? No auge aí dos meus 15, 16 anos, né? Se eu iria fazer magistério, que possibilitava sair com um diploma, um certificado, que eu poderia lecionar, né? Ou o científico, né? Naquela época, o meu sonho era fazer científico, né? Porque o magistério só tinha meninas. O científico tinha os meninos, né? Que a gente podia paquerar, né? E eu muito tímida. Mas o meu sonho mesmo era fazer direito. Eu queria ser advogada. Nossa, graças a Deus que minha mãe interviu, porque eu não me vejo hoje sendo advogada de jeito nenhum. Eu, muito teimosa, né, chorei, esperneei, porque queria fazer direito. E aí veio a minha mãe, né, e o meu pai explicando as condições, porque nessa época, né, com meus 16 anos, 15, 16 anos, já estavam matriculados na Colégio Imaculada Conceição, particular também, o meu irmão, então tínhamos gastos com ele, e a minha irmã também, né? Então ela queria dar oportunidade igual para todos. E aí não tinha condições de eu sair do científico e fazer uma faculdade, naquela época, né? E lá fui eu fazer magistério, né? Nessa época, eu até fiquei mais sociável, né? Porque a nossa turma só de mulheres, então a gente conversava muito, batia muito papo. E tinha muitas alunas que eram internas, né? Então, os nossos assuntos giravam em torno de namorados, de amigos, de festinhas, né? Inclusive, nessa época, a gente se comunicava por cartas nas férias, né? Não tínhamos celular. Eu tenho, inclusive, esse caderninho aqui, ó, que eu guardo com muito carinho, que é de algumas cartas dessas minhas amigas que a gente trocava. E eu vou mostrar pra vocês. Gente, ainda tem um bichinho ainda colorido, com a minha letra, que era uma letra linda. Super bordado. Gente, cartinhas ainda no papel de carta, que eu amo e amava colecionar. Essa cartinha aqui é da minha amiga Lana, ela era enorme, a maior da sala, sabe? E ela morava em Correia de Almeida. Aí tem outras cartinhas aqui, né?
22 de julho de 1996. Ops, na verdade essa daqui é de namorado. Ai, da Angélica também, que ela morava também em Correia de Almeida. Olha que letra linda que ela tinha. Essa daqui era da minha amiga, né? Renata, que ela morava no Rio, então ela passeava lá no Rio de Janeiro, de 1996, gente. Faz os cálculos aí, você vai ver a minha idade. Amiga de Carandaí, a Raquel, de Santa Bárbara do Tugúrio. Nossa, que saudade dessas meninas. A gente trocava recadinhos. Era fã. Ah, com certeza, uma turma fantástica, que eu recordo com muito carinho, né? Se eu pudesse, eu ia colocar um pedacinho da nossa formatura em fita cassete, por isso que eu não consigo colocar, porque eu não transferi ela ainda para um CD ou DVD, né, do jeito que estamos informatizados hoje, né? E aqui o nosso diploma, né? Eu estava habilitada para ser professora de primeiro grau, de primeira a quarta série. E tudo que eu sei da minha profissão hoje, eu agradeço a esse início aqui, ó, a todas essas matérias, didática geral, metodologia da língua portuguesa, metodologia da matemática, metodologia de estudos sociais, de ciências, estrutura e funcionamento do ensino de primeiro grau, fundamentos da educação 1, fundamentos da educação 2. Nossa, as leis, que até hoje eu não sei muita coisa de leis de educação. E iniciação à informática, 30 horas, iniciação. Mal saberiam eles que em 2020 estaríamos em aulas online, todo mundo. Ah, e o estágio, né? Porque tínhamos que fazer o estágio em todas as turmas, né? Desde o pré-escolar, e lá naquela época tinha a creche também, até o quarto ano. E não era um dia, não. Eram 4 dias em cada turma. E no quinto dia, você tinha que dar aula para aquelas crianças que você não tinha contato nenhum. Muito legal. E sabe quantas horas eram? 90 horas. E uma pasta linda, que eu não me lembro onde coloquei. E aí eu estava na minha formatura do magistério, né? Olha as minhas amigas, algumas delas, né? Essa daqui, ó, era a maior da sala, a Lani. E essa daqui era a Maria Angélica, né? E essa daqui sou eu. Gente, aí era a primeira vez que eu usava um vestido longo, né? E eu queria um vestido magra, daquele jeito que eu era, linda. Eu queria um vestido todo decotado e tal, né? E me colocaram para falar uma mensagem. E aí eu tive que fazer esse vestido aqui, ó, todo tampado, porque a minha mãe disse para mim que o meu vestido era muito decotado. Então eu tive que fazer um vestido todo tampadinho assim, ó, porque eu ia falar. E foi a primeira vez que eu falei alguma coisa no Colégio Imaculado Conceição. E aí a minha promessa, né, a bênção dos anéis que a minha mãe comprou, minha mãe com meu pai comprou um anel lindo pra mim, que hoje não me serve mais, porque eu engordei muito, né, então não entra. E a promessa de ser uma professora, que responsabilidade, hein? E então, em 5 de dezembro de 1997, tendo a diretora como Cecília Teixeira Guimarães, né, a secretária doutor e irmã Luzia Miranda Santana, eu estava habilitada no ensino normal, magistério, primeiro grau. Habilitada, então, só me faltava ser professora realmente, né? Exercer a minha profissão. E aí vai ser um novo capítulo que eu vou contar numa outra oportunidade para vocês. Até o dia de hoje. Um super beijo para vocês e fiquem com Deus.